Vamos dar continuidade à nossa série de videoaulas com o tema Evolução das Políticas de Saúde no Brasil. Meu nome é Eliane, vocês já me conhecem, e nós vamos começar a falar agora sobre a reforma sanitária. Este assunto é um assunto recorrente nas provas de concursos públicos na área de saúde, e você, candidato, precisa saber 3 pontos principais. Primeiro, as origens do movimento sanitário. Segundo, as propostas do movimento sanitário, ou da reforma sanitária brasileira. E terceiro lugar, as características gerais da reforma sanitária brasileira. Lembre-se que 2015 é um ano que promete na área de concursos. Então, fique firme nos seus estudos, permaneça estudando e vamos em frente, que 2015 nos aguarda. Vamos lá então para a nossa questão. Vamos falar sobre o movimento sanitário. Antes, o mapa mental para você acompanhar o raciocínio da aula. Bem, o movimento sanitário, ele teve origem a partir de uma abordagem histórico-estrutural dos problemas de saúde, pessoal. Essa abordagem histórico-estrutural dos problemas de saúde é uma abordagem marxista. Você não precisa entender a teoria, a abordagem histórico-estrutural dos problemas de saúde. Basta você entender que esta abordagem ela foi divulgada, ela foi discutida nos departamentos de medicina preventiva, nas faculdades de medicina de todo o país, e esta abordagem ela foi uma base para o movimento sanitário. Então, todos os departamentos de medicina preventiva, nas faculdades de medicina preventiva, discutiram essa teoria da abordagem estrutural dos problemas de saúde. Os departamentos de medicina preventiva, eles foram criados por meio de lei, então todas as faculdades de medicina eram obrigatórias a ter um departamento de medicina preventiva, e isso ocorreu na reforma universitária em 1968. Então, nesses locais, nos departamentos de medicina preventiva, surgiram as bases universitárias do movimento sanitário, ok? As principais vertentes do movimento sanitário, quais são? Em primeiro lugar, uma vertente super importante que foi fundamental para a consecução do movimento sanitário, que foi o movimento estudantil e do SEBS, Centro Brasileiro de Estudos em Saúde. Os SEBS, pessoal, eles difundiram a teoria da medicina social. Essa teoria da medicina social ela está baseada naquela abordagem que nós falamos, histórico-estrutural dos problemas de saúde. Então, essa teoria da medicina social, ela relata, ela coloca o componente da saúde como componente do processo histórico-social de uma população. Então, essa medicina social ela foi divulgada, difundida pelos SEBS e pelos movimentos estudantis. Lembre-se que o lema do SEBS era Saúde à Democracia. Então, o SEBS, Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, eles discutiram muito a questão da democratização da saúde. Todo cidadão tem direito à saúde, não apenas aquele que contribui para a Previdência Social, como nós tínhamos nesse momento. Estamos nesse período, olha, as bases do movimento sanitário ele ocorreu no final da década de 60, 1968, e início da década de 70, portanto, no período de maior repressão da ditadura militar. Por conta disso, houve vários movimentos no país em relação à democratização de uma forma geral, e temos aí na área de saúde essa luta, esse desafio, essas bases iniciais de proposta de democratização na área de saúde, no setor de saúde. Uma outra vertente do movimento sanitário foi a dos médicos residentes. Os médicos residentes, essa luta se deu mais do ponto de vista político, em relação às relações de trabalho. Então, os médicos, na época, residentes, eles reivindicavam melhores condições de trabalho, melhores condições nos hospitais públicos para atender aos pacientes, à população. Então, esta vertente esteve mais relacionada às relações de trabalho, mas também foi importante para essa divulgação do movimento sanitário, porque na medida em que se discutia melhores condições de trabalho e melhores condições de assistência ao paciente, estava se discutindo também, se lutando por melhores condições de saúde para a população. E uma terceira vertente super importante também é da academia.
representada aí pela docência e pela pesquisa. Então, como nós vimos, a origem do movimento sanitário ocorreu na academia, em bases universitárias. E o referencial teórico desse movimento sanitário também, ele foi amplamente divulgado e consolidado, continuou sendo na academia. Então, todo referencial teórico para a reforma sanitária foi divulgado e consolidado pela docência, pelos docentes, pelos pesquisadores na área de saúde coletiva no Brasil. Vamos então para a nossa questão. Bem, essa questão é do MPOG, analista técnico de políticas sociais, área de saúde, questão da banca ESAF. Julgue as proposições seguintes sobre o movimento sanitário brasileiro e assinale a opção correta. Item 1. O movimento sanitário constituído no período getulista representou um locus de difusão do pensamento sanitário desenvolvimentista. Pessoal, tome cuidado com a ESAF. Então, ela tem questões realmente bem elaboradas. Veja bem, a banca quis confundir você. O movimento sanitário, em primeiro lugar, não foi constituído no período getulista. Então, a partir daí, você já poderia considerar essa assertiva errada. Porque o movimento sanitário, nós vimos que as bases surgiram, as origens já são lá na década de 60, final de 60, início de 70, já durante a ditadura militar. Então, não foi constituído durante o período getulista. Questão errada. Errado. Esse pensamento que a banca coloca aqui, o item, pensamento sanitário desenvolvimentista, de fato, ocorreu durante o período getulista. Só que esse pensamento sanitário desenvolvimentista não tem nada a ver com o movimento sanitário, não confunda, ok? Então, este item está errado. Item 2. O movimento sanitário brasileiro oportunizou um espaço de enfrentamento da lógica privatista na área de saúde. Pessoal, questão clara, corretíssima. Um dos lemas, uma das lutas, um dos desafios da reforma sanitária era exatamente esse, a democratização da saúde. Portanto, contrário à lógica privatista vigente. Então, de fato, houve um enfrentamento dessa lógica privatista na área de saúde. Questão correta. Item 3. O movimento estudantil das universidades se fez presente na composição originária do movimento sanitário brasileiro. Olha aí o que eu falei que cai nas questões, origem do movimento sanitário. De fato, o movimento estudantil, nós vimos, esteve presente já nas origens, nas bases do movimento sanitário. Está correto. Item 4. As bases originárias, outra questão referente às bases e origens do movimento sanitário. As bases originárias do pensamento sanitarista do movimento sanitário brasileiro contrapõem-se às abordagens histórico-estrutural dos problemas de saúde. Pessoal, nós vimos aqui no nosso mapa mental que essa abordagem, vamos voltar aqui para o mapa, essa abordagem histórico-estrutural dos problemas de saúde, elas não se contrapõem ao movimento sanitário, ao contrário. O movimento sanitário teve origem com essa abordagem também histórico-estrutural dos problemas de saúde. Então, essa abordagem foi desenvolvida, inclusive, nos departamentos de medicina preventiva em todo o país, ok? E deu origem, ao movimento sanitário. Então, se a assertiva diz que as bases originárias do pensamento sanitarista do movimento sanitário brasileiro se contrapõe é que vai de encontro, que está contrário às abordagens histórico-estrutural, isto está errado. E o item 5, o trabalho do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, CEBS, no âmbito do movimento sanitário, contribuiu na difusão do pensamento crítico em saúde. Pessoal, corretíssimo. De fato, o trabalho do CEBS de difusão, da ideia de democratização da saúde, saúde é direito de todos, claro que contribuiu na difusão do pensamento crítico em saúde, da consciência sanitária em relação à saúde. Correto. Então, temos aí correto itens 2, 3 e 5. Gabarito da nossa questão, alternativa
Apenas as assertivas 2, 3 e 5 estão corretas. Alternativa D. Ok? E então, gostaram da nossa aula? Vamos continuar falando em outras aulas sobre reforma sanitária. Não perca, é uma sequência. Assista todas as aulas para você ficar 10 em reforma sanitária. Tá ok? Um abraço, até a próxima aula.